Sejam bem-vindos a mais uma websérie do Oncomovimento chamado Mama Atual. Hoje temos aqui conosco um convidado muito especial, o professor doutor Ricardo Lencioni Mazei. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Tânia. Prazer aqui que você está participando aqui dessa websérie. Para a gente é uma honra contar com a sua presença, com a sua expertise para falar de um tema muito atual, muito relevante aí nesse mês de outubro, né? Outubro Rosa. Então, a gente fica muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. O Dr. Ricardo Mazei é professor assistente do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina do ABC e é também chefe do Serviço de Mastologia do HM-USBC da Faculdade de Medicina também do ABC. Dr. Ricardo, por favor. Obrigado a todos o pessoal do movimento pelo convite. Em nome da Tânia, agradeço muito por estar participando desse movimento, nesse mês tão bacana para nós, que é o mês de Outubro Rosa, né? Acho que isso é tudo relevante. Espero que eu contribua bastante com vocês em relação às informações que a gente quer compartilhar com toda a população. Então, vamos lá? Vamos. O doutor Ricardo, então, vai abordar os aspectos atuais do tratamento de câncer de mama em populações especiais. Então, na hora que a gente fala sobre os aspectos atuais do tratamento do câncer de mama, a gente sempre destaca que tem sempre populações dentro do grupo das mulheres, né, da população feminina, que merece um pouco mais de atenção e alguns cuidados a mais, porque são grupos menores, mas são grupos que também merecem uma atenção e, às vezes, a gente tem que adequar algumas situações para essa população para poder ser tão bem atendida quanto a maioria da população feminina que está sobre a atenção maior sobre a doença. Falando um pouquinho, para a gente começar a abordar o assunto, a destacar a importância que a mama tem dentro do universo feminino. Desde a adolescência, onde a menina começa a ter o desenvolvimento dos caracteres sexuais, desenvolvimento da glândula mamária, a sua vida reprodutiva, depois da sua fase de maternidade, durante a sua vida profissional, a glândula mamária tem uma representação muito importante para o universo feminino, representando a sua sexualidade, a sua maternidade e a sua composição corporal. Então, sem dúvida, tudo que gera em torno da saúde da mama na mulher envolve medo, envolve receio, envolve o pavor, principalmente em relação à doença, ao câncer de mama. Lembrando um pouquinho para vocês sobre a epidemiologia, o câncer de mama tem tido um crescimento muito grande nas últimas décadas, né? E isso foi muito mais notado a partir de 1950, quando começaram as ações de screening em relação a rastrear o câncer de mama. Isso veio de encontro a uma necessidade em relação a esse aumento do número de casos em função das estatísticas, da forma como se apresenta. E aqui eu apresento para vocês as estatísticas americanas, que são esperadas para esse ano, em 2020. Onde são esperados cerca de 276 mil casos, 480 casos de câncer de mama, casos novos, que hoje, dentro do continente americano, né, dentro dos Estados Unidos, isso já corresponde a 15,3% dos cânceres nos Estados Unidos, uma proporção de 128 mil pacientes por cada 100 mil mulheres. Dentro dessa expectativa, também se espera cerca de 42 mil casos de mortes de mulheres de câncer de mama. Isso são estatísticas do Instituto Americano de Cancerologia. Já no Brasil, nós temos uma expectativa para o ano de 2020 cerca de 66 mil casos, que isso já corresponde a cerca de 29,7% dos cânceres no Brasil. E, da mesma forma, são esperadas cerca de 17 mil mortes de mulheres por câncer de mama. Dentro desse contexto aqui está muito claro a necessidade que nós temos de rastrear e atender precocemente essas pacientes com a doença para que, com certeza, dê uma condição de cura e dê uma sobrevida adequada a esses pacientes, que isso é basicamente ligado a um diagnóstico precoce. Para vocês terem uma ideia dessa distribuição, dentro do nosso país a gente tem uma distribuição um pouquinho diferente conforme as regiões em relação à incidência. E é muito claro que a incidência é maior na região sul, sudeste e também em alguns estados da região nordeste. Aqui nós destacamos São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina como estados que têm uma incidência maior por 100 mil mulheres. E os demais estados, que é o Porto Alegre, Paraná,
Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, também estão eles dentro de cifras que devem ser feitas, e isso está muito provavelmente relacionado à colonização e também recursos que o paciente tenha em fazer um diagnóstico mais precoce. Isso estou te falando em relação à qualidade de assistencial, que às vezes também uma qualidade melhor assistencial para atender essa população feminina se propicia também maior número de diagnósticos a essa população. Dentro desse contexto, hoje, a nossa realidade no Brasil é uma incidência alta do câncer de mama. Ele é o câncer que mais acomete o universo feminino, retirando o câncer de pele, que é o câncer que é mais incidente tanto nos homens quanto nas mulheres. Mas se você analisar os cânceres que acometem a população feminina, o câncer de mama é o câncer mais incidente, respondendo por 29,7% dos casos. Lembrando um pouco a faixa etária, né? Dentro do CIR, que é uma agência americana de epidemiologia, aqui a gente avalia em relação às incidências conforme a faixa de idade. E é muito claro que a média de idade para o acometimento do câncer de mama gira em torno de 62 anos de idade. Mas aqui vale a pena a gente destacar cerca de 2% de pacientes que têm abaixo de 35 anos de idade, que são a população jovem, que vai ser também um dos motivos do tema da minha apresentação. E, por outro lado, a população acima dos 65 anos de idade, que aqui já corresponde a quase 50% das pacientes acometidas por câncer de mama. E também é uma população que merece uma atenção especial. Sempre que a gente fala sobre câncer de mama, a gente tem que destacar quais são os fatores que expõem o paciente a risco. Considerando, então, que 80% das mulheres têm mais de 45 anos ao diagnóstico, é essa população alvo que a gente tem que ter atenção. Por isso que a maioria das ações de screening são definidas a partir dos 40 anos de idade, quando essa incidência do câncer de mama já se torna mais relevante. E lembrar que dentro do contexto de rastrear, a gente vai rastrear essas pacientes, essas mulheres, até as situações em que o rastreamento realmente envolve o benefício. Então, até por volta dos 70 até 75 anos de idade, são as ações de rastreamento, de aplicação de mamografia de rastreamento que são aplicadas. Nós temos uma porcentagem pequena de mulheres que são acometidas por câncer de mama, e às vezes esse acometimento é de uma forma meio eventual, não são esperadas. Então, pacientes abaixo de 34 anos de idade respondem por 2% dos casos de câncer de mama. Se essas pacientes não têm qualquer histórico de câncer de mama na família, não tem qualquer indício de algum fator mutado, essas pacientes eventualmente são acometidas da doença e são surpreendidas. E às vezes essa surpresa vem já com um diagnóstico mais avançado, em função de ser um grupo etário que não tem expectativa de serem acometidos pela doença. Mas a gente também tem que ter um pouquinho de olhar sobre esse grupo de mulheres, principalmente quando existe um indício de fator familiar de risco. Lembrar sempre que, quando você faz a avaliação dos fatores de risco, você tem que analisar o contexto dessas mulheres dentro da família. Isso em pacientes que já estão manifestando a doença ou pacientes que vão para a rotina ginecológica, que é o acesso mais comum a esse universo de avaliação sobre possibilidades do câncer de mama. E é dentro desse contexto que a gente faz a avaliação sobre os históricos da família, da presença de um câncer de mama, a faixa etária em que esse câncer de mama se apresentou, quem é o grau parentesco que teve essa doença, associação ou a ocorrência de outros tumores na família, de ovário, tubo uterina, peritoneal, que também envolvem, geralmente estão associados ao câncer de mama. Lembrar também que câncer de intestino pode estar associado a alguma submissão relacionada a isso, como câncer de fígado, pâncreas, algumas doenças linfóides, leucemias também são envolvidas. Todas essas devem ser mapeadas dentro de um histórico familiar para você poder posicionar essa paciente que você está atendendo a respeito desse risco em relação à doença. Dentro desse quesito da história familiar, lembrar que parentes de primeiro e segundo grau e número de pacientes afetados envolve o grau de risco que você vai imputar a essas pacientes. E quando tem histórico na família de portadores de algumas síndromes, como a síndrome de Lynch e Liefeld-Menen, são síndromes que envolvem mutações que expõem o paciente a também ao câncer de mama. Então, também tem que ser notados. Já há alguns anos, nós já temos conhecimento da mutação muito conhecida por todos vocês, mas é a mutação do BRCA1 e BRCA2.
E lembrar que esse é o gene que mais frequentemente está envolvido ao risco de câncer de mama. Lembrar que uma forma assim, de considerar fatores genéticos, hereditários que possam estar envolvidos, isso responde por cerca de 5 a 10% de todos os tumores de mama. O restante, os 90%, são considerados eventuais. Mas a partir do momento que o paciente é portador dessa mutação, o risco em ter a mutação do BRCA1 e BRCA2, o paciente tem um risco de até de 85% de desenvolver o câncer de mama ao longo da vida. Por isso que é importante o histórico, é importante a conversa, é importante situar o paciente para saber justamente o cenário que você está recebendo essa paciente, para aplicar medidas que vão favorecer, eventualmente, um diagnóstico precoce e um aconselhamento mais adequado dessa paciente. Pessoas da mesma família carregando a mesma mutação, elas podem ter formas diferentes de apresentação. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque ter o diagnóstico, ser carregador, carregar essa mutação presente, diz um risco que você vai ter ao longo da vida, mas a gente não sabe nem exatamente quando vai ser e qual tipo de câncer que você vai desenvolver ou que você vai ter. Nessa história familiar, só para lembrar como é que se compõe quando existe esse risco de mutação, é um câncer de mama quando você é portador dessa mutação do BRCA1 e BRCA2, são cânceres de mamas que são frequentemente diagnosticados antes dos 50 anos de idade. Não quer dizer que pacientes depois dos 50 anos de idade não tenham essa mutação, pelo contrário. Conforme eu falei anteriormente, quando você é portador dessa mutação, você tem esse risco ao longo da vida. Mas é muito frequente, quando ocorre da ocorrência do câncer de mama antes dos 50 anos de idade, está envolvido com a mutação desses dois genes, BRCA1 e BRCA2. Temos outros genes envolvidos nesse risco também, mas esses são os mais frequentes. No BRCA1 e BRCA2, a associação com câncer de mama e ovário é muito frequente e é encontrado também muito frequente dentro da etnia judaica Askenazi. Você pode ter vários cânceres associados, cânceres multicêntricos, às vezes são multifocais, pode ter câncer bilateral, câncer sincrônicos ocorrendo no mesmo momento ou assincrônico ocorrendo em momentos diferentes, porque a mutação está presente e a manifestação pode ser nas duas, em uma, ou ocorrer em tempos distintos. Lembrar também que a ocorrência do câncer mamário em quem é portador, o gênero masculino portador dessa mutação, também corre risco em relação ao aparecimento do câncer de mama em homens, como também de uma forma precoce do câncer de próstata e o câncer de pâncreas também ele é encontrado. O câncer de mama ele pode se manifestar de duas formas, um câncer in situ, que é o câncer inicial, ou um carcinoma infiltrativo. Já o carcinoma infiltrativo ele pode seguir uma linha ductal ou lobular, que são os dois padrões histológicos das lesões infiltrativas que nós convivemos. Mas falando um pouco sobre o que é diagnosticar, a gente volta a destacar sempre a importância de ter o autoexame sempre amparado na nossa orientação à paciente. Por que dessa importância em relação ao autoexame? Porque existem situações em que o paciente não tem acesso, quando ele está em fase de screening, a fazer exames de rastreamento. Mas o autoexame nessas regiões podem ajudar essa paciente em perceber algo diferente para procurar o quanto antes o atendimento médico. Não esquecendo que algo palpável já é algum quadro mais avançado do que uma lesão não palpável que seria vista na mamografia. Mas isso é um ponto, porque nós temos situações em regiões do país em que o acesso a fazer esses exames de rastreamento é difícil. Por outro lado, mesmo em situações onde a gente tem acesso aos exames de rastreamento, tem exames de mamografia para serem realizados e a paciente faz o exame de mamografia, alguns achados, algumas alterações, às vezes escapam à leitura da mamografia e podem vir dentro de exames radiológicos vistos como normais. Mas são achados esses eventuais, percebidos pela paciente, às vezes no mamilo e na auréola, ou algum ponto em que se destaca uma alteração que essa paciente percebe diferente, mas que não foi identificada ou não foi valorizada nos exames de imagem. Por isso que é importante ainda estarmos amparados também no autoexame. Lembrar que o autoexame tem que ser realizado para os pacientes que menstruam após a menstruação e naquelas pacientes que não menstruam mais, menopausadas, elas devem escolher um dia do mês para fazer esses exames regularmente.
como eu comentei com vocês, uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter na hora que você recebe um paciente do câncer de mama é ouvir. É ouvir a paciente, ouvir a queixa dessa paciente, entender pela faixa de idade em que ela está, o risco que ela está exposta, ouvir sobre o seu histórico familiar, histórico pessoal, para você criar esse cenário e poder valorizar a queixa que eventualmente a paciente tenha. Essa é uma oportunidade única que a paciente tem a se manifestar e você de ouvir para captar realmente aquilo que é importante de informações relevantes para você aplicar as medidas necessárias para se fazer rastreamento ou fazer efetivamente o diagnóstico da paciente. E dentro dos achados do exame físico que você vai avaliar a paciente após a anamnese, está a percepção de alterações que possam estar visíveis, né, na avaliação estática ou propriamente na palpação da paciente, desde lesões nodulares, retrações ou eventuais ulcerações. E às vezes a gente enumera aqui tipos de ulcerações que eventualmente possam assim passar como lesões irritativas, inflamatórias, mas são informações e achados relevantes. Muitos desses achados não me relacionam aos casos mais avançados, mas essas alterações cutâneas mais visíveis do que perceptíveis podem passar desapercebidas em exames de imagem e não ser valorizadas. Já dentro de alterações que a gente não requer muito entendimento para perceber que algo está errado, são os casos de doença avançada. Justamente essa situação que a gente tem ainda que evitar, buscando exames de rastreamento naquelas lesões que não são palpáveis. Dessa forma, a gente tem a mamografia, que é o exame de eleição para se fazer o rastreamento do câncer de mama. Porque o câncer de mama é um exame que tem uma prevalência alta, tem um alto índice de mortalidade, passa por um período assintomático longo e tem um impacto muito significante no sentido de você diagnosticar uma lesão inicial, trazendo um prognóstico melhor para essa paciente, porque a diferença se encontra nisso. Estadio inicial da doença com um prognóstico melhor para o tratamento e cura da paciente. Dessa forma, a gente tem que ter um exame que permita a gente ter um diagnóstico eficaz e seguro da patologia. É essa oportunidade que a gente destaca. A partir do momento que você tem o histórico da paciente, você tem a avaliação de imagem, você tem o achado. Essa é a oportunidade única que a paciente tem para se ter um diagnóstico adequado, correto e se fazer o tratamento adequado e correto para essa paciente. E a partir de agora a gente vai destacar umas coisas que me foi solicitado, que é destacar os cuidados que a gente tem com alguns grupos especiais de pacientes. E aqui eu vou destacar, primeiramente, pacientes jovens, que são um grupo pequeno, cerca de 2% da população, mas que também tem chamado a atenção da população no mundo todo a respeito dos cuidados que a gente tem que ter, porque também é uma população que é surpreendida pela doença na fase da vida que jovem não combina com uma doença pensando em câncer, muito menos o câncer de mama. Mas o câncer de mama é um câncer que ele é incidente. A gente considera câncer de mama em pacientes jovens, que são pacientes abaixo dos 40 anos de idade. E não pensar que não existe câncer de mama abaixo dos 20 anos de idade, que é uma incidência muito mais baixa, mas também necessita cuidados de uma avaliação adequada para você não subestimar algumas alterações que às vezes surpreende até meninas, adolescentes, já acometidas por uma doença oncológica mamária. No Brasil, esses índices de câncer de mama em jovem já correspondem por cerca de 4 a 5% dos casos. E isso aumentou nos últimos anos, porque anteriormente a gente tinha um índice cerca de 2%. Todos esses casos de câncer de mama são diagnósticos que nos surpreende a paciente e muito mais ao médico ao diagnosticar. E, geralmente, pela própria dificuldade de você encarar essa doença nessa faixa de idade, o diagnóstico tende a ser mais tardio e, geralmente, esses tumores são tumores que têm uma agressividade maior. Isso é sabido dentro do nosso meio, onde esses tumores tendem a ser mais indiferenciados, quer dizer, mais agressivos, têm uma atividade celular maior e, por fim, tem uma possibilidade maior de desenvolvimento mais rápido. Por isso que a gente tem um encontro de estádios mais avançados da doença e, infelizmente, às vezes esse estádio chega a um nível de você já ter diagnósticos com comprometimentos sistêmicos da doença.
eles tendem a ter um prognóstico em função de você conseguir dar cura a esses pacientes, com ter um prognóstico mais reservado, pelo motivo que esses estadios são mais avançados e esses tumores também são mais agressivos. Nós encontramos alguns tipos histológicos que são compatíveis com essa situação, onde você encontra tumores sem ter receptores hormonais presentes, que tendem a ser mais de melhor prognóstico quando os receptores são expressos, o trigonegativo, que é muito incidente, e hiperexpressos em HER2 também. São os quadros que a gente encontra nesse grupo de população mais jovem. Em relação ao tratamento desses pacientes, ele segue os parâmetros habituais que atende ao estágio da doença e não à idade. Então, nesse contexto, a gente avalia o paciente da mesma forma que a gente faz o diagnóstico em qualquer outra faixa de idade. Mas algumas coisas a gente tem que tomar cuidado. Pensando em câncer de mama em paciente jovem, tem uma chance muito grande do envolvimento genético associado. E às vezes isso deve amparar o seu tratamento para justamente ter um aconselhamento melhor e dar a oportunidade dessa paciente a decidir ou tomar decisões junto com a equipe a respeito da necessidade de se fazer uma cirurgia menor ou maior. No fato, quando esses pacientes são acometidos e envolvidos com doença, com mutação genética associada, a adesão, a opção por buscar tratamentos de redução de risco, que são cirurgias redutoras de risco, às vezes é uma medida adotada e aconselhada até pela própria equipe. Um outro ponto bastante importante quando você aborda o tratamento de pacientes jovens é que muitas dessas mulheres ainda não tiveram seu sonho realizado em relação à maternidade. Então é muito importante que você, ao receber esses pacientes, avalie a sua condição e considerem essa necessidade ou às vezes possibilidade desses pacientes preservarem a sua fertilidade. Que muitas dessas mulheres vão passar por tratamentos adjuvantes, com quimioterapia, e isso, com certeza, pode vir a comprometer o seu sonho em relação a uma maternidade futura. Então, para você preservar, esses pacientes devem ser encaminhados a serviços de reprodução humana para que seja feita uma avaliação e, eventualmente, essa paciente consiga fazer captura de óvulos, congelamento deles, para ter garantias que os seus sonhos de maternidade possam ser realizados após o tratamento. Como é que nós fazemos e lidamos com essas pacientes jovens para se falar em prevenção nesse grupo etário? Uma menina de 18 anos, 20 anos, tem que fazer rastreamento? Não tem. Mas ela tem que ter orientação, que é a rotina ginecológica, a fazer a avaliação da sua mama, estimular o autoexame e ter percepções de conhecimento, que ela tem o seu autoconhecimento da sua glândula mamária e que possa perceber alguma alteração, busque a orientação adequada. Já quando essas pacientes são de grupos familiares de risco para câncer de mama, tenha sido feito estudo genético ou não, mas quando você tem histórico na família, essas pacientes têm que ser orientadas a ir às consultas com mais regularidade e que a gente tenha que eventualmente solicitar os exames com um pouquinho mais de precocidade. Isso se faz de uma forma bastante contundente quando existe a presença de mutação na família ou com histórico familiar forte do câncer de mama. Mas quando a mutação é presente, essa paciente eventualmente jovem é portadora da mutação, ela deve iniciar esses exames precocemente e as medidas necessárias de buscar atitudes de redução de risco também são abordadas a escolher o momento adequado para ser feito isso também. Ok? Outro ponto importante, e aí a gente segue numa história de vida, é a paciente jovem e é a paciente jovem que engravida, é a paciente que está gestante e é acometida pelo câncer de mama. Esse é um momento bastante delicado e bastante difícil e duro para a paciente, porque é o momento da alegria de uma gravidez, de uma nova vida, e a paciente às vezes é surpreendida por uma doença na mama. Esse índice de ocorrência ocorre em cada 3.000 gestações. E a faixa de idade é de 32 aos 38 anos de idade. Isso é justamente a fase que a maioria das mulheres, saindo da faixa dos 30 anos, início de vida profissional, elas têm o seu sonho de maternidade. Mas pelo próprio crescimento e desenvolvimento em busca de ocupação e realizações profissionais, é frequente nesse processo todo o adiamento do sonho da maternidade. Essas mulheres postergam essa gestação para essa faixa de idade onde
serão eventualmente surpreendidas pelo câncer de mama. E quando você tem essa situação, paciente grávida e é acometido pela doença, geralmente esse diagnóstico é atrasado, ele é mais evoluído, justamente pelo motivo de que a mama gestante é uma mama estimulada. As alterações próprias da gravidez, desde o começo do primeiro trimestre, levam a um grande desenvolvimento da glândula, se tornam muito mais ingurgitadas, mais vascularizadas, têm sensibilidade mais exaltada e, às vezes, alguma percepção possa, de uma forma, confundir a avaliação pela própria paciente ou pelo próprio médico pré-natalista. E isso é uma situação bastante evidente, bastante importante de ser destacada, para que justamente o médico tenha a percepção da mama da paciente, se possível, antes dela ter engravidado, e examinar essa mama da paciente em cada consulta, ou no mínimo em cada trimestre da gestação, ou em qualquer momento que a paciente se queixe. Visto isso, é uma forma que você tem de acompanhar essa evolução da gravidez e entender que as alterações que estão vindas durante a gestação são normais, e perceber alterações diferentes do que seria habitual, que você teria já experiência em palpar, perceber algo diferente e orientar essa paciente para um diagnóstico mais adequado, mesmo estando grávida. Dessas alterações próprias da gravidez, a gente tem estudos que demonstram que esse atraso propiciado por essas modificações da gravidez favorece um atraso de 5 a 15 meses do início dos sintomas. E isso é o motivo desse atraso no diagnóstico. Dessa forma, no atraso diagnóstico, você frequentemente encontra estadios mais avançados da doença em comparação com a mesma idade de uma paciente não grávida. Então, quando você compara pacientes não grávidas com pacientes grávidas da mesma faixa de idade, se percebe que as pacientes grávidas tiveram esse atraso justamente por causa das modificações gravídicas. E aí o estadio é mais avançado. Em relação ao diagnóstico, como é que você faz o diagnóstico de câncer de mama de gravidez? Você tem como rastrear? Não tem como você rastrear, mas você tem, se possível, ter tido a oportunidade de fazer essa avaliação da paciente e, eventualmente, solicitar exames de imagem se ela está dentro da faixa etária para iniciar o rastreamento antes dela ter engravidado. Isso seria a consulta pré-concepcional, onde o ginecologista, né, vai avaliar a paciente, vai pedir eventuais exames e pode, eventualmente, solicitar uma avaliação mamária se houver necessidade, mas ele tem que examinar a mama da paciente. E a imagem, se ela, como eu falei anteriormente, se estiver na faixa de idade, já propicia isso. Fazendo todo esse processo, a paciente engravida. E aí é importante que você também oriente a sua paciente, né, considerando como supernatalista, que ela faça o exame de mama mensalmente nas suas mamas. Lembrar que não deve ser estimulado uma mamilo e areola para justamente não favorecer o aparecimento de contrações, porque o estímulo, fazendo a expressão de mamilo e areola, estimula a contração uterina. Mas a paciente tem que examinar a sua mama uma vez por mês, seria o suficiente. E se algo está diferente, tem que reportar ao pré-natalista. Mas o segundo ponto aqui que eu acho que eu tenho que destacar, e é o mais importante, é que deve ser feita a avaliação e exame das mamas pelo pré-natalista em todas as consultas, se possível. Mas se não é possível ser na rotina, que ele intercale, ou pelo menos tenha momentos com mais frequência que ele tenha tido a oportunidade de examinar a mama da paciente. Isso de uma forma rotineira, que ele possa, sim, ter capacidade de perceber. Porque não adianta você querer fazer diagnóstico se você não examina as mamas da paciente. E aí, se você não examina, não tem suas mamas examinadas, a paciente perde a oportunidade de algo de errado ser percebido e ser orientado. Se você perceber algo que está errado na sua mama, deve ser solicitado um exame de ultrassonografia, que na gestação é o exame de eleição mamário para ser avaliado. A partir do achado que você tem nesses exames de imagem, a indicação de procedimentos de biópsia, que biópsias de fragmento, são indicados para justamente você ter um diagnóstico adequado da doença. Não deve ter medo de biopsiar uma lesão mamária que tenha qualquer tipo de suspeição pelo fato da paciente estar grávida. Porque pelo fato dela estar grávida, merece muito mais a atenção em função de achados indefinidos, suspeitos, detectados, seja no exame físico, confirmados no exame de ultrassom. Então, é importante você indicar. O terceiro ponto a ser destacado nisso é que até o patologista vai ter dificuldades, mas ele tem que ser avisado que essa paciente está grávida, porque as modificações
da gravidez, modificações gravídicas sobre o epitélio mamário, geram transformações e proliferação tecidual que pode vir a confundir e dificultar o diagnóstico adequado pelo patologista. Se houver a necessidade, em função dos achados que se apresentam, de você indicar, você pode até solicitar a mamografia da paciente com a proteção do ventre. Mas lembro a vocês, mamografia em paciente gestante, com toda a estimulação hormonal que a glândula mamária sofre, as mamas se tornam extremamente densas. E densidade não confere sensibilidade ou especificidade de achados na mamografia. Por isso que pedir a mamografia em paciente gestante não tem a menor indicação, não só pela irradiação, que é a mama é submetida, mas justamente pelo encontro de achados que realmente vão ser dificultados pela grande densidade que a mama tem. Mas você eventualmente pode pedir se você achar pertinente por algum achado específico que possa traduzir na imagem. Mas isso, geralmente, o especialista tem o maior poder de definir e indicar a realização desses exames. Mas o índice de você não conseguir avaliar nada é muito alto por essa densidade. O tratamento do câncer de mama na gravidez, ele segue mais ou menos uma paciente não grávida, tá? Principalmente do estadio clínico 1 e 2. Quando você tem uma paciente que está no primeiro trimestre de gestação e é surpreendida com câncer de mama, a mastectomia tende a ser o tratamento cirúrgico de eleição para aqueles casos em que você enxerga a possibilidade cirúrgica. A quadrantectomia, eventualmente, pode ser realizada, mas a gente pensando em quadrantectomia, você tem que considerar que se você faz a quadrantectomia, deve ser seguida de radioterapia. E radioterapia durante a gravidez é completamente contraindicada. Mas a quadrantectomia é passível de ser realizada se essa paciente já estiver com a gravidez mais avançada, no segundo e terceiro trimestre de gestação. E aí, após ter feito o quadrante, estando a paciente com 32 semanas, por exemplo, com 34 semanas de gestação, 36 semanas quando foi feito o diagnóstico, essa paciente pode fazer o quadrante e depois do nascimento, do parto, a paciente faz a radioterapia após esse período puerperal. Da mesma forma, a reconstrução de mama em situações em que você fez uma mastectomia nessa gestante é passível de você viabilizar esses procedimentos considerando procedimentos pouco invasivos, com menos mobilização da paciente. Mas essas são situações que são avaliadas individualmente, mas são possibilidades de serem realizadas para essas pacientes em situações que essa paciente tem desejo e com certeza vai trazer um conforto melhor para essas pacientes. Isso não aumenta a morbidade. Então, não aumentando a morbidade do paciente, é passível de ser realizado. Tratamentos adjuvantes durante a gravidez são passíveis? Sim, até a própria quimioterapia. Hoje nós já temos uma vasta experiência de realizar quimioterapia, priorizando alguns medicamentos que podem ser utilizados, poupando especificamente o primeiro trimestre de gestação, mas são medicamentos seguros que são aplicados à gestante e isso garante menos risco para a gestante e muito menos riscos e ações tóxicas, deletérias para o feto, garantindo que a paciente seja tratada e que a gravidez tenha condições de seguir. Nessas pacientes que são submetidas à quimioterapia durante a gestação, existe uma incidência maior de retardo de crescimento e às vezes os partos também prematuros, mas já é uma vasta experiência que nós já temos com o uso desses medicamentos, onde essas crianças que nasceram dessas mães que fizeram o tratamento têm o seu desenvolvimento normal e são acompanhadas normalmente durante a sua vida. Hormonioterapia e a imunoterapia são completamente contraindicadas. Lembrando a hormonioterapia, o uso de tamoxifeno, inibidores de aromatase, e as medicações ALO, os imunomodulados. São medicamentos que a gente hoje não tem nenhuma condição de indicar durante a gravidez, porque eles são deletérios, têm efeitos teratogênicos fortes, por isso são postergados, só são aplicados após o nascimento. O terceiro grupo de mulheres que a gente também tem que ter uma especial atenção são o grupo de idosas, né? E aqui a gente destaca uma coisa muito importante. Idosas são pacientes que têm mais de 65 anos de idade. Pode ser que alguns de vocês vão falar assim, está me chamando de velho? Eu falei, não estou chamando de velha, mas assim, estou chamando de um grupo de mulheres que está aí, cheias de vida, mas que
elas já se comportam como um grupo de pessoas que, dentro de um contexto do que tem, tudo que é estudado sobre o câncer de mama, são situações em que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque é a partir dos 65, 70 anos de idade que a saúde dessa população, tanto homem quanto mulher, começa a se tornar mais fragilizada. E nesse momento a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado ao tratamento que é aplicado e o ideal de um tratamento que tem que ser administrado. Esse grupo de mulheres que tem mais de 65 anos, já em alguns países corresponde a mais de 50% da população com câncer de mama. E é nessa preocupação que toda a comunidade científica tem, porque essa população idosa é a que tem a menor representação em estudos científicos. Então, ao analisar estudos científicos para determinado produto, por exemplo, quimioterápico, uma indicação nova que é lançada, a representação dessa população nesses estudos sempre são baixas, são pequenas, por vários motivos. Primeiro, pela dificuldade de você resgatar, ou você convocar, ou você selecionar pacientes para esse estudo, e o medo da própria paciente em participar. Quando eu falo de receio, é da paciente, mas também do próprio profissional médico que vai estar selecionando essa paciente para estudo. Porque existe sempre a preocupação de que, além do que a doença que a paciente esteja passando, o próprio medicamento vai acarretar problemas maiores para essa paciente. E é sempre muito difícil você gerenciar a droga em relação à avaliação dos seus efeitos deletérios e dentro de uma população que já é habitualmente fragilizada pela própria idade. Não esquecendo que, a partir do aumento da idade, existe o aparecimento de diversas doenças. E essas doenças, que nós chamamos de comorbidades, comprometem a saúde dessa paciente, que isso pode ser piorado, precipitado pela utilização de determinados medicamentos. Por isso, é muito complicado quando a gente avalia o tratamento adequado para uma população idosa. Quando a gente fala das comorbidades, a gente destaca a hipertensão arterial, uma incidência alta, diabetes, o infarto agudo, que às vezes essa paciente já foi acometida, acidentes vasculares cerebrais, o próprio Alzheimer. Então, é uma heterogeneidade de doenças que envolvem essa população, que também torna difícil você selecionar um grupo que tenha um equilíbrio de comorbidades ou minimizar essas comorbidades para você efetivamente poder avaliar um tratamento oncológico a esse grupo. Não é muito fácil. E é esse contexto que a gente tem que analisar o que é o tratamento dentro da expectativa de vida. O que você vai aplicar a essa paciente dentro de uma expectativa de vida que às vezes a paciente tem 85 anos de idade e você tem que analisar o que você vai oferecer de tratamento e qual é a expectativa de vida que essa paciente tenha pela própria idade dela. Temos que considerar nesse contexto a prioridade de vida dessa idosa em função da sua autonomia, em função da sua liberdade, sua capacidade de executar as suas atividades dentro do contexto da doença. A gente tem que tomar sempre muito cuidado em relação ao benefício que você vai oferecer a essa paciente e, às vezes, as complicações ou o prejuízo que um tratamento aplicado possa acarretar. Isso nunca pode ser maior do que a própria doença. Mas quando se fala em idade nesse grupo, a gente não pode ter medo, só pelo fator de idade, considerar isso como uma barreira a tratar essas pacientes, seja no tratamento cirúrgico, seja no tratamento adjuvante, utilizando quimioterápicos, imunoglobulados, todos os medicamentos, todas as vias de tratamentos que surgem para tratar o câncer de mama após o tratamento cirúrgico. Habitualmente, quando se fala em relação à idade, a gente sempre tem uma tendência, todo o meio oncológico tem uma tendência a tomar condutas mais conservadoras, para justamente não prejudicar essa paciente mais e efetivamente trazer o benefício de um tratamento adequado. Por que a gente fala nesse sentido? Né? Não podemos tomar atitudes intempestivas e também não podemos deixar de tratar. Porque, habitualmente, né, dentro de todo um histórico que nós já temos no tratamento do câncer de mama, o câncer de mama, as taxas de mortalidade do câncer de mama têm reduzido para a população abaixo de 70 anos de idade. E acima dos 70 anos de idade até os 80 anos de idade, há uma certa estabilidade em relação
administrando as taxas de mortalidade. Quando a gente observa acima dos 80 anos de idade, tem estudos que demonstram que há um aumento da mortalidade. E aí é uma coisa que surpreende. Aumentou a taxa de mortalidade por outras doenças ou pelo câncer de mama? Pelo câncer de mama. Então, a partir dos 80 anos de idade, a gente observa um aumento da mortalidade pela doença, não pelas comorbidades. Então, existem pontos descobertos dessa faixa etária da população feminina que não tem um tratamento adequado e nós estamos deixando escapar o tratamento e o controle melhor da doença. Terapias mais conservadoras, e são estudos científicos que demonstram dessa forma, acarretam em cerca de 50% dos casos um tratamento mais insuficiente e redução de sobrevida quando você poupa mais essa população. Significa deixar de oferecer tratamentos mais assertivos para essa população acarreta numa pior evolução, uma redução da sobrevida dessa população. É um dilema, é um paradoxo que a gente enfrenta, por isso a necessidade de a gente conseguir avaliações de terapias mais adequadas especificamente para esse grupo etário da população feminina. Nós temos que lidar sempre com essa situação entre subtratar e não ser iatrogênico, tratar adequadamente e tratar sem ferir, sem agredir. E por último, vamos falar um pouquinho sobre o câncer de mama na população trans. Dentro da nossa especialidade, da mastologia, esse é um grupo novo de atendimento, mas é um grupo que tem merecido a atenção dentro da especialidade, porque é uma população que envolve, às vezes, um risco que já adquire, né, porque nascem biologicamente o sexo feminino, e nessa mudança de gênero, esse risco às vezes não se negativa. Por outro lado, quem não nasceu dentro do gênero feminino com risco, mas adquire ou tem o desejo dessa transformação, passa a ter um risco e também deve ser avaliado, também deve ser orientado e será bem cuidado. Para pelo menos ilustrar para vocês a respeito desse grupo, eu trouxe aqui um estudo holandês que foi publicado neste ano e é um estudo bastante interessante, onde ele analisa dentro de uma clínica de afirmação de gênero grupos de mulheres trans e grupos de homens trans. E aí nesse estudo, que foi bastante interessante, foi observado que mulheres trans mulheres trans são mulheres que nasceram do sexo masculino, biológico, e ao longo da vida optaram por mudança para o sexo feminino. Fazem uso de estrogênio para desenvolver a glândula mamária. Dentro dessa clínica, a exposição ao uso de estrogênio é no mínimo cerca de 18 anos. Foi observado nesse estudo, que foi um estudo retrospectivo, que houve uma incidência de 47 vezes mais número de câncer de mamas do que um homem cisgênero. Significa, um homem cis, que é o homem que nasceu biologicamente homem e manteve-se nesse mesmo gênero ao longo da vida. Comparado àquele que quis a transformação para o sexo feminino, ele se expõe a um risco 47 vezes maior do que um homem sem fazer uso disso. Obviamente, esse risco não chega a ser maior do que uma mulher cisgênero, do que uma mulher que nasceu mulher e manteve esse mesmo gênero ao longo da sua vida. Não é maior do que esse risco, mas ele é maior do que um homem que não fez a utilização desses hormônios. Dessa forma, sim, quando você tem essa exposição, vale o cuidado do médico da assistência e da realização de exames, porque esse risco e esse aumento é observado durante o uso do hormônio. Dentro dos estudos, que apesar do número aqui está exposto para vocês é bastante grande, ainda é pequena a quantidade da população para que você possa ter suporte em ter regras ou ter políticas de atendimento adequado a essa população no sentido de rastrear. Por isso que esse cuidado deve ser, a partir do momento que existe uma mama a ser cuidada, porque foi estimulada por hormônio, obviamente serão submetidas a exames de rastreamento a partir de determinado momento. Mas até a idade em que isso será feita, é complicado porque a gente não tem definições se tem que ser aos 40 anos de idade, mas eu acredito que sim.
porque esses hormônios que foram usados em determinado momento, depois eles passam a não ser mais tomados. E esse risco ainda é menor do que uma mulher que nasceu no gênero feminino. De qualquer forma, sempre o cuidado tem que ter nesse grupo, porque houve o estímulo de uma glândula mamária em desenvolver, e deve ser feito os exames de rastreamento oportunamente, e deve seguir mais ou menos o mesmo padrão que nós temos no sexo do gênero feminino, a partir dos 40 anos de idade. Mas lembrar que esse risco é maior durante a vigência do uso do hormônio. Já nos homens trans, que seriam mulheres que nasceram do gênero feminino e passaram para o gênero masculino, né, homens trans, eles têm um risco menor do que o cisgênero. Significa, mulheres que passaram a ser homens trans, pelo fato de ter retirado as mamas eventualmente, vão ter menor risco do que câncer de mama daquelas mulheres que são cisgêneros. Isto é bem claro dentro daqueles que passaram por cirurgias de redução da mama, mas esse risco ele não é finalizado, ele não é definitivo, porque existe ainda tecido residual nesse grupo. Fica um pouco do tecido da glândula mamária, fica a mamila e a areola, que faz parte da glândula mamária. Dessa forma, a gente não pode dizer que homens trans que fizeram a mastectomia, tiraram a glândula, zeraram esse risco de câncer de mama. Esse cuidado tem que ser muito maior se por acaso esse grupo ainda é do grupo que porta a mutação de genes que favorecem ao risco de câncer de mama. Então, homens trans, mastectomizados ou não mastectomizados, têm que ter o cuidado e rastreamento normal do grupo que é portador de mutação. Tem que ser submetido a exames de rastreamento naqueles que não fizeram mastectomia. E aqueles que fizeram a mastectomia têm que fazer exames clínicos, avaliações de exames de imagem e, eventualmente, exames de ressonância podem ser aplicados. Falo dessa forma para vocês porque não temos um protocolo definido, mas nós temos, de uma forma objetiva, a recomendação para aqueles que não fizeram a mastectomia tem que fazer mamografia. E aqueles que fizeram a mastectomia e preservaram mamila e areola, tem que fazer seguimento com exames clínicos e, eventualmente, a imagem traduzida por ultrassom ou ressonância magnética, certo? De uma forma geral, para todo esse grupo, o importante é que o autoexame continue sendo orientado do mesmo jeito para a população cisgênero. Para essa população é fundamental ter o seu autoconhecimento, mantendo consultas habituais de uma forma geral para todos, sejam dos homens trans, das mulheres trans e também dentro do que é aplicado para o gênero cis, masculino e feminino. O tratamento para o câncer de mama, para todos os pacientes, é dessa forma que eu quero finalizar para vocês. Independente da idade, do gênero, da fase da vida, seja gestante ou não gestante, se pauta sempre na individualização. Temos que individualizar a avaliação, se possível rastrear e cuidar em todas as fases, porque a gente pode ser surpreendido por uma doença de uma forma inadvertida, sem sinalizar. Devemos ter esse cuidado em usar eficientes recursos que estão disponíveis para tratar o tumor, buscando sempre as melhores terapias e de acesso que o paciente tenha. Mas nunca devemos aplicar ou insistir em tratar desde que esse tratamento se torne mais prejudicial do que a própria doença. Por isso que nós temos que ter a balança entre aquilo que é favorável e daquilo que possa ser prejudicial, para que a gente consiga sempre o equilíbrio que é o bem-estar do paciente ao final do tratamento. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção. Oi, doutor Ricardo, muito obrigada pela sua aula, pela sua explanação. A gente fica, eu e a Camila, né, eu especialmente, assim, muito feliz por você ter aceitado esse convite e falado desse tema, porque eu acho que amplia, né, amplia o olhar, amplia o aspecto dessas populações que não são, digamos assim, as mais incidentes, mais prevalentes, enfim, mas que precisam um olhar especial e que não são muitas vezes, no caso, por exemplo, né, pensando, né, nas populações
de pessoas trans, né? Porque existem, por exemplo, já as barreiras do próprio preconceito, já existem tantas outras barreiras, além daquelas naturais do medo, às vezes, ou da falta de tempo para se cuidar do autoexame e dos exames de rotina, mas eu acho que essa população ela ainda mais sofre, inclusive, essas questões de preconceito ou de desinformação, muitas vezes, e o quanto, assim, acho que essa tríade que, tanto no caso dessa população transgênero, como das pacientes, por exemplo, jovens, né, que é um diagnóstico muitas vezes inesperado, né, a questão de ser, no caso das mulheres jovens, né, inesperado, acaba sendo um diagnóstico tardio, e muitas vezes um tardio aliado a uma questão da agressividade, de muitas vezes essa doença ela tem uma característica mais agressiva, e na população também, né, tem um pouco essa questão do diagnóstico que acaba sendo tardio, porque muitas vezes, até por essa questão do medo de não ser bem atendido, do preconceito com relação a essas né, mudanças de gênero e tal, e um sistema que não tá preparado para recebê-los e acolhê-los, né, acaba sendo uma barreira para que ele procure, ou que ela procure o serviço de uma forma mais rápida. Então, acabam sendo também, de novo, diagnósticos mais tardios, né? Então, eu acho que tem, assim, paralelos muito fortes e muito dramáticos, eu diria, né? E o quanto é importante, realmente, que os profissionais, as pessoas, uma equipe toda, tem esse olhar, né? Tem um cuidado especial para que a gente realmente acolha e inclua essas pessoas nessa questão de prevenção, né, da gente trabalhar em cima de prevenção, de informação, e isso que você falou, quer dizer, para além dos exames e dos rastreamentos e todo o cuidado de rotina, ter esse autoconhecimento que a gente tem que incorporar e tem que estimular as pessoas. Não é o autoexame, né, que a gente toma muito cuidado para que isso não substitua de fato a procura pelos seus exames e a rotina mesmo que deve ser feita, especialmente para cada idade, etc. Mas que tem esse conhecimento do que é normal, o que não é normal para o seu corpo, e isso vale para todo mundo, né? Não sei, eu queria comentar isso é uma coisa que muito importante, porque assim, se a gente pensar, seja nos jovens que não são preocupados em ter alguma coisa, né? Sim, e que não é esperado mesmo, é como você comentou, né? Fora da curva, né? Da E expectativa. completamente assim fora. Se você for olhar o rastreamento para essa população jovem não existe, né? Tá. Rastrear em população jovem quando você efetivamente está numa população de altíssimo risco documentada para realizar exames precoces, porque tem um histórico forte de família. Quer dizer assim, o restante é orientação, é cuidar-se, é ir a consultas normais. Às vezes você fala de um adolescente, um pediatra, um pediatra, né? Às vezes é o ginecologista, que geralmente vai ser esse clínico que vai cuidar dela até vir o seu primeiro filho. E aí, assim, tem que examinar, o médico tem que examinar a mama do paciente, tem que perceber algo diferente e, se tiver dúvida, vai pedir exame de imagem. Na grávida, eu falo assim, é um problema maior, porque a gravidez, ela esconde, ela acalenta, ela esconde. E dentro daquilo que ela esconde, é o medo até, às vezes, do próprio médico em descobrir algo errado, porque ele vai ficar desesperado quando a paciente for diagnosticada. Mas é fundamental que as pessoas saibam disso, porque é baseado no exame físico das mamas para perceber que algo está errado com essa mama. Ter a oportunidade, até na gravidez, de você ter um diagnóstico mais adequado, um momento mais adequado, do que você ser surpreendida. Não é nada incomum a gente, como especialista, receber casos onde o paciente estava sendo tratado como processo inflamatório da mama, que era do aleitamento, que era da gravidez, e vão empurrando com a barriga porque isso deve melhorar depois que nasce. E às vezes você vai se deparar e é uma doença avançada. Então é importante observar, cuidar, não ter constrangimento em examinar as mamas da paciente no exame de pré-natal. É fundamental.
E uma coisa importante que eu falo para todos: ouça o que a paciente está falando, dê valor à queixa da paciente. Ela pode ela pode estar assustada, ela pode estar equivocada ou ela pode estar realmente apavorada. É a sua função tranquilizar baseado em conversa, orientação e exames de imagem dentro daquilo que a paciente necessite para você dar um diagnóstico correto dela. E é esse momento para você poder ter um momento mais adequado para fazer esse diagnóstico. Só para finalizar, assim, falar da população transgênero é uma situação absolutamente nova para nós como especialistas, mas a gente está se adaptando, a gente está corrigindo e estamos nos aprimorando, porque sem dúvida é uma população que também merece cuidado, não são protegidos, muito pelo contrário, são fragilizados nesse sentido, existem bastante constrangimento da parte deles e às vezes numa situação em que possa estar algo errado, há uma dificuldade, imagino até um atraso de buscar orientação quando algo... Sim. Né? Então também Exatamente. a gente permitir que essa população, que é normal, tem acesso, né? Tem acesso a um atendimento para um tratamento correto. E a informação também, né, exatamente do que é normal, do que não é normal, porque acaba não achando que não é necessário, né? Por exemplo, uma pergunta até, quer dizer, os homens homens trans, né, que tomam uma dose, né, dosagens de tratamentos à base de testosterona, isso significa de alguma forma um menor risco, quer dizer, que ainda mantém as mamas, né? Mas isso significa um menor risco de alguma forma? Diminui o risco de câncer de mama? Não tem, porque assim, quando toma testosterona, a biologia feminina ela tem mais aromatase do que o sexo masculino. Então a testosterona acaba tendo uma conversão também para estrogênio. Então não dá, ela vai ter um risco menor do que se ela não tomasse. Por isso, portanto, maior razão ainda para que faça, ter quem fazer. Não adianta. Ter as suas mamas preservadas precisa fazer exames de risco. Ela vai se encaixar da mesma forma do que uma mulher cis que não fez a mudança. Então tem que fazer os exames de... Você vê, né? Quantas mulheres, né? Quantas mulheres e homens, quantas pessoas estão caindo nessa população especial e que provavelmente não está tendo o seguimento correto por essas barreiras, por esse medo, por enfim, toda essa adaptação a coisas que fogem daquilo que é o normal para que digamos que os serviços estão acostumados, né, a lidar. Então a gente tem que se mudar isso rapidamente, se adaptar rapidamente, né? A se ajustar para atender a todas essas faixas da população, né? São todos merecedores de um atendimento correto, de excelência. Que bom, eu acho que nesse momento a gente também está vivendo essas mudanças muito positivas, né? De inclusão, de olhar, de ampliar realmente o olhar. E ficamos muito felizes aí em poder contribuir um pouquinho, né, para o tema. Obrigada, Ricardo. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade que a gente vai te chamar para mais um bate-papo. Legal. Muito obrigado, gente.